Oi meninas, mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos fazer o nosso clássico olho preto. E aí eu já vou aplicando esse corretivo, começando aplicando esse corretivo Naked Skin da Ruby Rose. Esse tá na cor L1. Ele serve para neutralizar a nossa pálpebra e deixar ela bem lisinha para o nosso esfumado deslizar perfeitamente. Então eu vou dando batidinhas com o dedo para girar todo o acúmulo. Não fica nada marcado, tudo bonito. E em seguida eu venho com esse pó translúcido da Desio para selar esse corretivo. Apesar dele ser sequinho, mas eu gosto sempre de vir com um pouquinho de pó para selar ele. E a gente vai usar nessa maquiagem essa paleta nude da Jasmine. Eu vou usar esse primeiro tom de marrom mais clarinho, que vai ser nosso tom de transição. Pego o pincel mais fofão, esse aqui é da Macrylan. Vou dando batidinhas no canto externo e levando para o canto interno, movimento de vai e vem. Pego mais um pouquinho da sombra e vou aplicando. Em seguida, com um pincelzinho menor de esfumar, eu vou pegar esse tom de marrom mais escuro e vou marcar o meu côncavo, deixando ele abaixo desse tom mais claro que a gente aplicou, dessa sombra mais clara que a gente aplicou no início. Vou marcando e esfumando bem ele, esfumando bem essa sombra. Em seguida eu venho com esse quartetinho, esse pincel maior e vou esfumando todo mundo junto para ter uma transição bonita. E aí eu venho com esse quartetinho de sobrancelhas que eu utilizei para corrigir minha sobrancelha, esse tomzinho mais claro de sombra. Vou iluminar abaixo da minha sobrancelha para dar aquele aspecto mais iluminado e mais arqueado da sobrancelha. Então eu venho iluminando ela. E volto com o nosso primeiro pincel fofão que a gente utilizou. E vou esfumando, que é para ter uma transição bonita de sombras. Agora a gente vai pegar esse lápis preto da Desio. Ele é bem cremosinho, ele é muito fácil de usar. E vou passando ele em toda a minha pálpebra. É ideal quando você for fazer um olho preto, pegue sempre um lápis preto cremoso ou um delineador em gel. Porque assim você fica mais fácil de fazer o seu olho preto. E quando você for aplicar a sombra preta, ela vai já grudar e não vai sair com tanta facilidade. Não vai ter um desbotamento de sombra preta. E aí eu venho com esse pincelzinho menor, chatinho, e vou esfumando toda essa bordinha. Dou uma puxadinha nos meus olhos. Puxadinha não, né? Puxadona. E vou esfumando, tentando tirar o máximo da marcação possível desse lápis antes que ele seque. Então eu vou esfumando e levando ele um pouco mais para cima da onde eu tinha aplicado o lápis preto, bem para encontrar bem o meu côncavo. Em seguida, continuo esfumando. Agora eu vou vir com esse pincel lápis e vou dar uma esfumada ainda maior, com mais precisão nessa bordinha desse lápis preto que foi aplicado nos olhos. Então eu vou dando batidinhas pra lá e pra cá, esfumando bem. Em seguida eu vou vir com um pincelzinho menor de esfumar, com essa sombra marrom mais escura, e vou esfumar a bordinha desse lápis preto. O ideal é você sempre esfumar o preto com outra sombra mais clara.
nunca esfuma o preto com preto, porque senão você vai esfumar, não vai ter um degradê, você vai só esfumar e você vai ver o preto daqui a pouco tá lá na sua sobrancelha. Então sempre vem com um tom de marrom mais escuro, que você vai esfumar e vai ter esse efeito de degradê bonito e não vai ter um olho preto super marcado. Então eu venho esfumando bem ele, bem em direção ao meu côncavo, marcando bem. E já vou tirando toda a marcação do lápis preto que ficou. Em seguida eu venho com esses dois tons de marrom que foi que a gente utilizou, com um pincel, nosso segundo pincel mais fofinho, e vou esfumando ainda mais essa bordinha dessa sombra. O segredo da maquiagem, gente, é esfumar, 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 esfumar. Se cansar, esfuma mais ainda. Agora eu venho com esse pincel de aplicar sombra. Vou na sombra preta dessa paleta, que ela é bem pigmentada. E vou aplicando ela, dando batidinhas em cima do nosso lápis preto. Eu aplico bastante sombra preta, porque assim vai te facilitar, você esfumando antes, vai facilitar na hora que você aplicar a sombra preta, que você não vai ter mais tanta dificuldade em esfumar ela e tirar a marcação. E aí eu venho com ela também para selar e para deixar ainda mais preto essa sombra, para deixar ainda o olho ainda mais pretinho, bem sequinho, bem seladinho, bem bonito. Tá, meninas? E agora eu venho com um pincelzinho de esfumar mais denso, menorzinho. E vou esfumar essa borda dessa sombra preta que a gente fez para ter aquela transição que a gente ama, certo? Sempre volta com o marrom mais escuro que você escolheu para esfumar a bordinha do preto, tá, gente? Com bastante calma, paciência e fé no Senhor Jesus, que vai dar certo, colega. Volto com o pincel maiorzinho, médio de esfumar e esfuma a bordinha do marrom que a gente pegou, passou ainda há pouco. Agora com o pincel maior e a nossa primeira sombra que a gente utilizou, eu vou esfumar toda essa sombra que a gente passou abaixo antes, para criar um degradê ainda mais bonito, ainda melhor e sem marcação, que é o que a gente gosta, né? Em seguida eu vou colocar os cílios postiços. Eu gosto de colocar ele nesse Curvex, porque assim eu deixo ele apertadinho, não tem problema dela virar e sair a cola, e deixo secando, depois só colo e pronto, está feita a vida. Vou usar essa cola de cílios da Macrylan, ela é prova d'água, maravilhosa, ela vem com um pincelzinho assim super bom e super fácil de aplicar. Então eu aplico ele e deixo secando. Volto com o lápis preto que a gente utilizou e vou aplicar nessa linha superior dos olhos. Gente, dá um nervoso aplicar isso, pelo menos em mim me dá um nervoso. E aí a guria não tem jeito também, né? Começa a lagrimar, os olhos ardem. Mas eu aplico ele aí embaixo, que é para ainda potencializar ainda mais o nosso preto e deixar a aparência dos nossos cílios mais cheinha. Vamos para uma pequena lagrimada. Tudo bom, meninas? Agora eu venho com a máscara de cílios. Essa é da Ruby Rose. Eu amo essa máscara de cílios da Ruby Rose, que ela deixa meus cílios bem curvadinhos. Eu sempre aplico a máscara de cílio antes de aplicar os cílios postiços, porque assim eu não preciso sujar os meus cílios postiços com máscara, já dá já une bastante ele desse jeito. Já voltei com os cílios postiços colados em um lado do outro olho, já pronta a parte inferior. E aí eu aplico lápis preto em linha d'água, vou já dando aquela borradinha pra gente poder fazer o esfumado. Venho com um pincel fofinho que a gente utilizou menor, com essa sombra mais escura, marrom mais escuro. E vou esfumando esse lápis preto para criar um degradê bonito, um olho esfumado abaixo. Pego mais um pouquinho de sombra e vou esfumando esse lápis.
Dei uma aceleradinha no vídeo nessa parte que eu li aqui da preparação de pele. E aí, porque eu já tenho o vídeo completo aqui no canal, se vocês quiserem ver. Vou limpando a minha baixa no restinho de pó de sombra que caiu com essa água micelada da Ruby Rose. Em seguida, vou aplicar esse primer com esse pincelzinho em língua de gato, que eu tô amando aplicar primer assim, na minha área onde eu mais tenho oleosidade. Venho com a base L4 da Ruby Rose. Deu uma exagerada. Mas faz parte. Então eu vou espalhando também com o pincelzinho em língua de gato. Espalho bem ele em todo o meu rosto. Foi tanta base, gente, que eu passei até na boca. Dou aquela arrastadinha pro pescoço para tirar o efeito de máscara. Testa, já vou dando aquela corrigida na sobrancelha, na parte superior. E aí eu venho com a esponjinha umedecida. Vou dando batidinha e polindo toda essa base, tirando as marcações, deixando ela bem uniforme na pele. Dando acabamento nela. E aí em seguida eu venho com o corretivo Naked da Ruby Rose, nessa cor L4, é o tom da minha pele. Então eu venho com essa cor para corrigir. E em seguida eu venho com o corretivo L1 também, para dar a iluminada, fazer aquela parte de iluminação que a gente gosta, né? A gente ama. Então eu vou aplicando aí nessa partezinha da bochecha, topo do nariz, queixo, arco do cupido e testa. E volto com a esponjinha, dando batidinhas, esfumando todo esse pessoal, todo esse cortivo, dando batidinhas de leve, sem arrastar, que é para não tirar o produto de baixo, só dando batidinhas mesmo. Em seguida, venho com o pó translúcido da Dazzle e esse pincel mais fofinho. Vou selar toda essa área de corretivo que a gente aplicou, onde a gente aplicou o corretivo. Vou selando ele. Em seguida, venho com essa paletinha com esse tom mais escuro para fazer o nosso querido contorno. Esse pincelzinho chanfrado, maravilhoso para contorno, amo. Bochecha, testa, queixo. E em seguida eu venho com esse pó, que é o tom da minha pele, e vou passando por cima de todo mundo, que é para selar e deixar ainda mais suave, sem muita marcação. Passo a máscara de cílios nos cílios inferiores. Aplico, na verdade, né? Vou usar esse blush, esse blush da Avon, ele tem umas partículas de brilho, eu acho que fica muito lindo. Amo, amo, amo. Em seguida venho com esse tom, mas não tão escuro, para fazer o contorno do nariz. Eu não gosto de fazer o contorno do nariz com um tom muito escuro, porque eu sinto que fica muito marcado. Então eu venho com um tom um pouco mais claro do que o de contorno do rosto todo. Eu venho com o pincel fofão, vou tirando lá o pó translúcido, esfumando todo mundo. Vou usar esse iluminador da Ruby Rose e faço essa misturinha que fica linda. Com esse pincel vassourinha, que é maravilhoso para aplicar com iluminador. Amo, amo, amo. Agora a gente vai para o batom. Esse batom que eu vou usar é da maquiagem. Esse é o Taif. Já que a gente fez um olho chamativo, então a gente vai para uma boca mais suave, mais tranquila, com batom mais nude. Eu achei que ficou muito bonito, muito elegante. E está pronta a nossa maquiagem. Eu amei, 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 amei fazer um olho preto. Eu acho que deu super bem pro meu olho, por mais que seja pequeno, mas não deixou ele tão pequeno, deu um ar de mistério, um ar sexy. Amo o olho preto, pra você que gosta também, se jogue. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido também um pouco. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, se inscreva aqui no canal. E um super, super grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.